Estamos aqui em mais um podcast do RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre investimentos, porque há muitos investimentos no Rio de Janeiro, e estamos aqui com o Eduardo Gouveia, que foi presidente da Comissão de Precatórios na OAB Nacional, é um empresário e investidor. Com Samir Castro, que é o CEO da Invest Smart, que vai conversar bastante aqui sobre essa visão do investidor também. Ednei de Oliveira, presidente do Conselho dos Portos, e senhor Gabriel Cropes, presidente do Conselho de Energia da Associação Comercial. Então vem com a gente. Então vamos começar com o Dr. Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho pra gente dessa questão do investimento, as possibilidades de investimento para que a gente consiga impulsionar o estado do Rio de Janeiro e o Brasil através do estado do Rio de Janeiro. Bom, eu vou falar do que eu conheço um pouquinho, que é a parte de energia, né, Salles? O Rio de Janeiro, ele foi pioneiro e é líder até hoje na geração de energia a partir de gás natural e de biogás. E quando a gente fala energia, muita gente confunde, né, energia com energia elétrica. E a gente já falou aqui algumas vezes no podcast, em termos de consumo de matriz energética no Brasil, a energia elétrica ela responde por menos de 20% do consumo. A grande parte da energia ela é consumida na indústria e no transporte, mas também no comércio, nas residências e tal. Então, acho que essas fontes alternativas de energia representam uma oportunidade de investimento para a gente sair daquela velha economia baseada no petróleo, nos derivados, para energias de baixo carbono. E muita gente pensa assim, não, mas as energias renováveis elas são mais caras, né? E não é uma verdade, né? A tecnologia avançou muito, os modelos de negócio avançaram muito também, e a realidade é que hoje existe muita oportunidade de investimento em energia renovável que é tão competitivo ou mais do que as energias tradicionais, principalmente nessa parte de mobilidade, mas também para a geração de energia elétrica, além, obviamente, de serem energias mais verdes, mais sustentáveis, trazerem a descarbonização e levarem a gente para o que tanto se fala que é a transição energética, né? E o Rio de Janeiro, eu acho que ele tem essa possibilidade de se destacar no Brasil como sendo como o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o Brasil, principalmente para o mercado internacional, né? Então acho que o Rio tem tudo para se destacar e tem muita oportunidade, e a gente pode entrar em mais detalhe depois. Legal. Samir, como é que funciona no mercado financeiro? Qual é a visão que o investidor tem quando você fala de uma indústria que busca a descarbonização? Conversando com algumas na linha de sucroalcooleiras, falando, puxa, mas se eu tiver ações mais ambientalmente adequadas, a minha pontuação no mercado europeu sobe. Como é que você vê isso? Como é que está a verdade nua e crua, né? Porque às vezes também entra um lado lúdico, e essa questão da sustentabilidade, se não tiver o lado financeiro, ela definitivamente não é sustentabilidade, né? Sim, Salles, na prática, né, a gente atende cliente todos os dias, né? A gente tem mais ou menos 150 mil clientes entre pessoas físicas e jurídicas. Infelizmente, no dia a dia, eu não vejo isso sendo uma transformação, tá? Eu não vejo o cliente na prática ali preocupado de procurar um produto do qual ele saiba que é mais sustentável. Cliente, na prática, ele busca relacionamento e rentabilidade, assim. Claro que começou a mudar, mas é uma coisa de um ano para cá, tá? Então, a gente até tem hoje uma asset que tem um fundo de investimentos que ele usa metade da taxa de administração, mais ou menos, para gerar condições na favela para formar pessoas para o esporte. Então, só que é uma coisa assim, o fundo está crescendo, está sendo muito bacana, é um baita fundo, gera uma boa rentabilidade, mas assim, é um convencimento muito grande ainda para você chegar isso na cabeça. Claro,
Eu estou dizendo que eu vejo ele na prática, até porque às vezes as pessoas falam coisas em determinados lugares, mas na prática é outro mundo. Então, eu vejo que começou assim, as pessoas estarem um pouquinho mais preocupadas, mas está muito longe ainda de chegar como, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, que você tem vários produtos que devolvem um pedaço da taxa para fazer alguma coisa boa para o país. Você tem hoje fundos lá fora que só investem em empresas do qual tem CEO mulheres. Então você tem muitos produtos. Aqui no Brasil o negócio tá bem pequeno, bem embrionário ainda. Bem devagar. Então eu acho que a comunicação ajuda bastante. O Gabriel sempre fala, mas tem muitos negócios na área ambiental que dão uma rentabilidade muito boa e talvez falte comunicação para que a pessoa visualize. Para eu ter uma taxa de retorno X, eu estou satisfeito. Opa! E ambiental não dá dinheiro. Não dá, você que não sabe. Olha aqui como é que esse aqui deu 2x no lugar desse que está dando X, com uma possibilidade de crescimento, porque petróleo não vai acabar, mas há uma tendência desse mercado que cresce começar a crescer apoiado nas energias mais adequadas, né? E Eduardo, você falou comigo há algum tempo de investimento em infraestrutura, que era uma coisa bacana, socialmente adequada e com um retorno bastante razoável. Conta pra gente um pouquinho. Eu trabalho na área de ativos judiciais, né? E nós desenvolvemos há muitos anos um projeto para a gente conseguir destinar parte desses ativos judiciais, parte desses ganhos desses ativos judiciais, diretamente para a infraestrutura. Uma maneira de que, já que eu estou negociando, fazendo negócios com ativos judiciais do estado do Rio de Janeiro, tentar preservar esses recursos aqui, não deixar que eles escapem para outros lugares. Para vocês terem uma ideia, hoje, sem medo de errar, 80% dos recursos investidos em ativos judiciais no Brasil vem de fora do Brasil. Porque é de alta rentabilidade, mas o dinheiro, a maior parte do lucro vai para onde? Vai para o exterior. E nós fizemos esse desenho desse fundo de infraestrutura, que seria uma maneira de você transportar diretamente do investidor em ativo judicial para o projeto de infraestrutura, ou seja, usar o mesmo dinheiro para as duas coisas. Só que isso, como o Samir acabou de falar aqui, é uma coisa muito difícil de você convencer as pessoas de que faz sentido. Por quê? Porque muitas vezes ele olha assim, mas eu já invisto em ativo judicial, já ganho muito dinheiro. Por que eu vou fazer mais essa perna de ir para a infraestrutura? Porque é exatamente por isso, porque você dá um melhor aproveitamento para o seu investimento e contribui mais com o impacto social que você vai ter, porque no final das contas, infraestrutura tem impacto social violentíssimo, né? Uhum. E isso, quando eu ouço aqui o Gabriel falar, eu fico até imaginando que na área dele, como é que seria a estrutura de funding de vocês para desenvolvimento de projetos e se de alguma forma a gente teria como contribuir com isso, porque é um projeto que pode ser atrelado diretamente, né? Energia é infraestrutura, né? Pois é infraestrutura. E eu vejo que muitas vezes você tem quase que mitos olhando para esse tipo de coisa, como o Áureo falou aqui, que ele diz, poxa, gente, as pessoas não acreditam, né? Às vezes no Estado, acreditam nas soluções que a gente tem aqui e vão para fora. A gente vê isso no mercado financeiro. O Samir é um dos nossos heróis que conseguiu ser do mercado financeiro e continuar no Rio de Janeiro. Eu me considero também. Nasci aqui e estou aqui até hoje fazendo esse tipo de trabalho. Mas a gente tem que conseguir juntar essas pessoas para fazer isso acontecer, né? Eu acho que isso é fundamental. E encontrar aquele negócio que a gente sempre diz, tem um ditado que eu gosto muito, que é assim, não tem negócio bom com gente ruim, mas também não tem negócio ruim com gente boa. Se a gente conseguir fazer essa interação, não tenho dúvida que a gente vai ter muito sucesso aqui no estado. E a gente tem todas as condições, né? Essa questão do investimento em infraestrutura acaba impulsionando toda uma economia, né? Nós temos aqui 80% do petróleo nacional, do gás, é produzido no Rio de Janeiro. Espera aí, por que a gente não olha para um investimento melhor ou boa parte desse recurso ficar no Estado e não sair, né? Vão acontecer. Que é o que acontece hoje, né? Porque essa produção toda, Salles, acontece em águas territoriais do nosso estado e muito pouco fica no Rio de Janeiro. A maior parte vai para o maior centro de consumo
de energia e de energético do Brasil, que é onde? São Paulo. E essa situação, como você falou, só tende a se agravar, porque tem vários projetos hoje em andamento de aumento da produção de gás nas plataformas em alto mar e aumento das unidades de processamento de gás aqui no estado do Rio. Mas nós vamos, nos próximos anos, quadruplicar a disponibilidade de gás natural no estado do Rio de Janeiro. Quadruplicar. Se esse gás não for consumido aqui no estado do Rio de Janeiro, ele vai entrar na tubulação e vai passear alegremente e vai ser consumido e vai gerar riqueza em São Paulo e em outros estados. Né? Então, acho que quando a gente fala de infraestrutura, eu brinco, né, que a energia é infraestrutura, não tem dúvida. Quer dizer, qualquer grande projeto de infraestrutura, você tem, via de regra, um consumo energético bem relevante. E você pode obter essa energia de várias fontes. Né? E uma delas, muito interessante, é o próprio gás natural e outras também mais limpas e competitivas. Né? Ednei, conta um pouquinho para a gente da tua visão como Conselho dos Portos, que também é infraestrutura, né? Total. Como é que isso poderia estar melhor estruturado? Primeiramente, agradecer aqui no estúdio a presença novamente do nosso grande amigo Gabriel, o Eduardo Gouveia, que tive o prazer de conhecer hoje, e o Samir, que é uma pessoa que a gente já tem um relacionamento há algum tempo. E só para informação, ontem assinei a nossa parceria entre o Condeportes e a Investmart, que foi uma renovação, na verdade, mas com um novo modelo, né, onde eu queria aqui, antes de entrar nesse tema, parabenizar a iniciativa e a visão empresarial nessa área de investimento do Samir. Porque isso nós vimos na época de 1960, 70, essa atitude do Bradesco. O Bradesco, naquela época, as pessoas, para terem conta em banco, tinham que ter um grande salário, um grande emprego. E o Bradesco teve uma grande visão, que foi pegar o pequeno, o empregado, e pulverizou aquilo. E foi o resultado de um grande crescimento. E aí eu parabenizo a visão empresarial do Samir nessa área de investimento, que todo mundo só pensa no grande, no grande, no grande. O Samir entrou com uma inovação. E é por isso a razão do sucesso da Investmart, que cresceu assim, absurdamente, né? Muito diferente do mercado. Hoje é com certeza o maior escritório de representação da XP do Brasil, né? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, administra 25 bilhões, 23 bilhões na carteira de investimento. Então, gera milhares de empregos. E essa parceria que nós firmamos aqui para a geração de negócios é fruto do trabalho dele e da visão dele. Então, parabenizar, Samir. Obrigado, né? E aqui na Associação Comercial, com a visão também do presidente da Associação Comercial, José Vilar, que foi uma grande surpresa para mim, que não conhecia, mas que chegou na associação fazendo uma mudança total de rumo, né? Criando vários conselhos. Hoje a associação tem 25 conselhos, hoje foi sugerido uma criação de mais um, que são conselhos da qual o Gabriel é presidente do Conselho de Energia, de Transição Energética. Então, assim, ele trouxe para dentro da associação, no mesmo modelo de ideia sua, mas obviamente, né, nós respeitando as diferenças, de trazer os players todos e os representativos até de setores da comunidade, porque o empresário muitas vezes ele acha que é só o grande que gera emprego. O pequeno também, você tem que dar essa oportunidade. O Samir faz isso, sim, busca os pequenos investidores, a Associação Comercial está fazendo isso. Que é a base, né, da nossa economia. É a base, né, da economia, e pode crescer muito. Então eu acredito muito no Brasil, no Rio de Janeiro. O Gabriel estava falando agora, né, da força econômica, da produção de gás, que vai aumentar 4 vezes, é isso, Gabriel? Aqui no Rio de Janeiro, e que a gente utiliza muito pouco isso. E aí nos preocupa às vezes, mas ver empresários que chegam querendo mudar para
elétrico quando nós temos aqui a energia sobrando, que é o gás, o biometano e o gás natural, como o Gabriel disse. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro tem um grande potencial. E pode-se acreditar muito no estado do Rio de Janeiro, apesar das dificuldades, por conta de visão de pessoas como essa que está aqui na mesa, né? Do presidente Josier, do Ricardo Salles, que a ideia do RJ Mais Negócio é uma ideia do Ricardo Salles há muito tempo. E esse meio de comunicação é muito importante. Nós vamos atingir aqui, com certeza, milhares de pessoas, e isso vai propagando, né, a confiança no mercado, a confiança no Rio de Janeiro. Então, acredito muito. O setor de portos, aeroportos, né, de infraestrutura, da qual eu sou presidente do Condeportes, que é uma associação empresarial, e a gente tem esse objetivo também, que é o mesmo da associação comercial, que é o fomento de negócios, né? Desse resultado que nós fizemos, nós trouxemos aqui a CSA, que foi um trabalho desenvolvido por nós e conseguimos essa grande vitória. Foi um investimento na época de 12 bilhões de dólares, né? Disso gerou uma série de outras riquezas. Temos alguns projetos de infraestrutura e logística importantíssimos para ser debatidos, estão sendo debatidos agora, até com a ajuda do Ricardo, com o RJ Mais Negócio. Enfim, e o Rio de Janeiro está num momento em que nós temos... o que precisa ter no Estado para ele dar certo? Mentes brilhantes. Para dar mais certo, né? Porque certo já mentes deu. brilhantes. E isso nós estamos vendo no dia a dia surgir aqui no Rio de Janeiro. Né? Como eu até acabei de falar aqui nessa mesa, e todos que têm passado por aqui. Então, isso mostra confiança, porque o Estado é feito de pessoas, né? Aí a gente enfrenta, às vezes, a dificuldade de vem uma ideia absurda, mas tem as pessoas exatamente com visão que vai combater isso. Então, o Rio de Janeiro tem tudo para crescer. Essas parcerias que nós estamos fazendo, inclusive, de programa de startups, né? Que a gente está assinando com a Paramis, que é do grupo do Samir. Já assinamos isso agora e conversamos com o João, que é o head da Paramis, e esse é um trabalho que a gente vai fazer em parceria com a Associação Comercial, com o RJ Mais Negócio. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro está dando certo. É isso que... Muito bom, obrigado pelas palavras, Ednei. Isso pra gente é bem orgulhoso, né? Porque a gente cresceu muito nos últimos anos e com certeza é bacana saber que você tem essa visão, que você percebeu isso também, né? No Brasil hoje, a maioria das assessorias financeiras, elas só atendem clientes acima de R$300 mil. E o que a gente fez? A gente também atende clientes acima de 300 mil, de 100 milhões, de 50, de 10, de tudo. Mas a gente criou um time para atender os clientes abaixo de 300, 200, 100 mil. Aquele cara que está começando, aquela pessoa que está começando, que está formando, né? Que está formando seu patrimônio. E aí, claro, como que você faz isso que acabou saindo o lado bom de duas formas, né? A gente entendeu que a gente precisava formar pessoas do qual elas pudessem ficar felizes para atender um cliente pequeno, porque em tese, realmente, o cliente pequeno, ele não gera receita para um assessor que tem 10 anos de mercado. Então, qual foi a nossa sacada? A gente começou a formar assessores. Então, é muito bacana, porque você começa a dar uma profissão para jovens de 18 anos, né? Não se envolverem aí com coisas erradas, né? Você ajuda ele a entrar no caminho. E essa turma de 18 a 22 anos, né? Que estão ali no meio da faculdade, o foco deles não é financeiro. Eles têm um foco de aprendizado para se tornarem bons profissionais no futuro. Então, a turma que não tem patrimônio, que ninguém quer atender, são atendidas por esses jovens. Então, você acaba ajudando o Brasil na questão social e formando pessoas para ser lá na frente... estarem no mercado financeiro, sabendo escolher uma profissão. Porque quando você começa desde novo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu vendia sacolé na rua. E isso ajuda, você começa a ter responsabilidade, você começa a fazer coisas bem bacanas, né? E acabou que, no lado positivo da história, a gente acabou crescendo muito por uma coisa que a gente quis ajudar o Brasil, o negócio voltou feroz ali. Mas tem um ditado, né? Esse é bíblico, né? Primeiro você dá para receber. Perfeito. E é isso. E aí o interessante também, que eu queria só para complementar essa situação, esse trabalho do Samir, que é outra grande jogada sua, que foi criar os seus consultores, como você está falando, pessoas às vezes sem experiência, porque esse não precisa, ele não vai querer pegar o grandão, porque ele fala, meu negócio é pequeno, eu vou aprender aqui, ganhar, e é o suficiente. Para mim, depois que eu tiver bom, pronto. Aí eu parto para coisas maiores. Mas você criou, como a Associação Comercial está fazendo aqui agora, criando 25 conselhos.
Ou seja, você pulveriza. Eu digo sempre o seguinte: você quer ficar forte, você se divida em vários. E às vezes a ignorância do ser humano e a vaidade faz ele errar, faz ele quebrar, porque você quer se concentrar, ser só o Deus de tudo, o que soluciona tudo, sozinho eu faço tudo. Não faz. A prova está aqui na associação comercial com a mentalidade do presidente, que ele se multiplicou em 25 que faz o trabalho. É muito mais fácil trazer o resultado, e o Samir é o grande exemplo na área de investimento, que agora está fazendo os grandes correr atrás dele. Não é isso? Sabe que a ideia do Eduardo é muito interessante e bate com o que você está fazendo, Samir, porque é uma empresa de impacto. É a nova moda, identificação das empresas de impacto. Então você gerou um impacto na sociedade e talvez difícil de você visualizar isso, principalmente no mercado financeiro, que as pessoas têm. Não, mercado financeiro são eles sozinhos, com um grupo pequeno. Você fez diferente e está gerando um impacto na sociedade, porque está fazendo essa sociedade, ou dando condição para que ele comece a investir, se planeje e vá crescendo. Então, é um negócio de impacto? É um negócio de impacto esse que você está promovendo, Eduardo, porque vai viabilizar, trazer mais gente para o jogo. E o princípio é muito parecido com o do Samir, né? Que a gente está querendo dar acesso ao investimento em ativo judicial de alta rentabilidade para quem não tem. Porque hoje o investimento de alta rentabilidade do ativo judicial está restrito a grandes bancos, fundos de investimento e pessoas com muito rendimento. Então a gente montou uma solução de tecnologia para tokenizar esses créditos e poder distribuir em pequenos lotes, né? A ideia é que a gente distribua tokens de R$1.000 e de R$10.000, para que você permita a pessoa, por exemplo... A gente fez outro dia uma apresentação comparando com um outro produto que existe no mercado financeiro, que é de longo prazo, para 30 anos, que é exatamente para você ensinar a garotada a poupar, já entrar na vida, já entendendo que o dinheiro tem que trabalhar a favor dela, né? E a gente descobriu o seguinte: no produto que o mercado tem hoje, você descontando a inflação, toda a aplicação que você faz ao longo desses 30 anos, você consegue multiplicar por 5 o seu capital investido. No nosso produto, multiplica por 250 vezes. Olha a diferença que isso dá na vida de uma pessoa. Ou seja, qualquer pessoa, no final das contas, que ganha até 2 salários mínimos, consegue, no final da vida, ter um fundo relevante de recursos para ter uma vida confortável na velhice, né? Então, o Samir fez esse movimento e eu acho que essa é a grande sacada. É o mesmo movimento. Você vê, isso é que é impacto, né? É isso. É você poder descer realmente no varejo. Eu acho que aqui a gente tem 2 exemplos bem interessantes, e isso costura um pouco com o que a gente falava antes, né? Que a gente sabe, né? 70% dos empregos no Brasil são gerados nas pequenas e médias empresas. A gente fala dos grandes projetos de infraestrutura, portos, aeroportos, siderúrgicas, projetos de bilhões e bilhões de reais, que são importantes, são projetos estruturantes muitas vezes, mas que, na verdade, eles têm um impacto limitado na sociedade ali no entorno. Muitas vezes são os prestadores de serviço que trabalham para esses grandes projetos de infraestrutura, né? É a comunidade no entorno e os empreendedores ali naquela comunidade no entorno que vão realmente gerar os empregos e que vão gerar riqueza e que vão transformar a vida das pessoas ali naquele entorno. E aí, quando a gente fala de dar acesso a um investimento de alta rentabilidade, quando a gente fala de dar acesso a construir um portfólio de investimento para pessoas mais jovens ou pessoas que estão realmente começando nessa vida, nessa jornada do investimento, isso é impacto. Então a gente pensa, eu acho que o gancho aqui, gente, é que quando a gente fala assim, não, investimento de impacto, é uma coisa social, é uma coisa focada numa comunidade, e não é isso. Não necessariamente. Esses são negócios de impacto, mas nem todos os negócios de impacto são necessariamente focados num aspecto ou social, ou ambiental, enfim, ou todas essas questões que hoje se falam, mas o impacto é isso, é você multiplicar. E é um bom negócio, eu tenho certeza que é um bom negócio para o seu investidor, mas é um bom negócio para você, como eu tenho certeza que a Investmart é um bom negócio para você, não é só para o seu investidor. Quer dizer, eu acho que o conceito aqui, Salles, é
investimentos de impacto, investimentos sustentáveis, eles são rentáveis por definição, usando tecnologia, usando a criatividade, usando o espírito empreendedor. Né? Sim, Gabriel, uma coisa que pegando um pouco o que você falou, que o Eduardo falou também, eu comecei nessa profissão há 11 anos, né? Ser assessor financeiro. Na época, a penetração de assessores financeiros no Brasil era zero. Entendeu? Ela estava começando esse mercado, ou seja, todo mundo há 11 anos, menos de 11 anos atrás, investia nos grandes bancos comerciais, que são 6, né? E hoje você já tem... É um cartel, né? Vamos dar o nome aos bois aqui, né? Você já tem uns 15% da penetração hoje de pessoas investidoras que investem fora dos bancos. Para você ter um comparativo, nos Estados Unidos, 95% da população, eles investem fora dos grandes bancos. Tá? Eles têm um assessor de investimentos. No Brasil era 0 a 11 anos e agora está em 15%. Para você ter uma noção... Pensa o seguinte, né? O produto mais popular do Brasil, que é a poupança. O que foi tirado de poupança e de investimentos ruins e colocado em investimentos melhores, isso gerou uma riqueza na mão das pessoas assustadora se você pegar isso, tá? E muita gente ainda tem poupança, né, Samir? Muita, tem mais de 1 trilhão. O Brasil hoje tem 6 trilhões de reais na pessoa física, 1 trilhão ainda está em poupança, então é muita coisa. E aí o que acontece? Tanto para o cliente ter um assessor de investimentos, o que vai acontecer no longo prazo, que ele vai começar a ter acesso a outros produtos, como o do Eduardo, de ativos judiciais, que são baitas ativos. Só que não estavam ali, não era fácil acesso, não né? Não estava disponível, da forma que agora começa a ficar. Mas tudo acaba... Porque não adianta, né? O ser humano, igual tem um médico, ele tem um advogado se ele precisar de alguma coisa na justiça, se ele tiver um problema na boca, ele vai no dentista. Tem um assessor financeiro para ele. Então, o nosso trabalho é tentar aqui, no menor tempo possível, a maior quantidade de pessoas tenham um assessor financeiro para que ele entenda ali o perfil de risco e tal, e possa indicar produtos, assim como o do Eduardo, assim como de outros lugares que tem, porque é muito importante. É tão importante isso que a gente acaba não vendo um dado que é assustador. A cada 100 pessoas que trabalham mais de 40 anos no Brasil, ou seja, imagina, você trabalhar 40 anos, a cada 100 pessoas, só 5 chegam na aposentadoria sendo independentes financeiramente. O que significa isso? Que ela tem um patrimônio que ela consiga gerar uma renda mensal para ela. As outras pessoas dependem de família, caridade, governo. Então, assim, é muito importante a questão da educação financeira, da independência financeira, de você organizar para as pessoas chegarem na aposentadoria, porque senão é o que a gente está vendo hoje, né? Se você voltar para casa e pensar assim, e pegar 10 pessoas da sua família, pensa lá quantas estão bem financeiramente, entendeu? Então, é uma coisa porque, assim, a vida nossa, ela é feita para a gente gastar, né? Tá sempre, todo momento, tá lá, compre com Visa que é muito melhor, toma milha, toma tudo, porque você vai se desorganizando quando você vai pagando parcelado, quando você vai pagando no próximo mês. É bom, para quem sabe se organizar. Então essa questão do patrimônio ela é muito importante para tudo, porque se você sobrar mais patrimônio na vida das pessoas, elas vão conseguir melhorar a escola, vai conseguir melhorar, botar o filho para estudar mais, comprar alguma coisa, vai conseguir ter uma casa melhor, ela vai conseguir gerar até mais emprego, né? Porque ela vai poder ter um auxiliar de serviços gerais em casa, vai poder viajar mais, isso vai girando a economia ali pra caramba e consequentemente melhora para todo mundo, né? Sem dúvida. Não, e você falou uma coisa importante, né? A diferença que faz na vida das pessoas, às vezes, você conseguir 3% a mais ao ano no investimento que ela faz, né? E no longo prazo ninguém pensa nisso, né? Você não olha para isso. Olha que louco, assim, na taxa de juros atual. Se você é um jovem hoje de 18 anos, tá? Poupar R$80 por mês, um jovem de 18 anos, ele chega na aposentadoria com 65 anos com mais de 500 mil guardado. Então, assim, é uma coisa que é factível para qualquer pessoa, entendeu? O dinheiro no tempo ele tem muito valor. O problema é a organização da pessoa começar ali a poupar pensando na aposentadoria. Isso é importante. Imagina 3%, né? Mais. Imagina. Mas isso é importante, é o trabalho de educação, né, financeira que a Invest March está fazendo. E eu acho que aqui na Associação Comercial também a gente pode, talvez nessa parceria, trabalhar também com comunidades, porque é importante, são pessoas que têm dificuldade de acesso a essas informações. Então, a gente buscar essas pessoas. Esse dado que ele falou, esse número que o Samir falou, é preocupante, de 40 pessoas
De 100 pessoas, só 5 chegam na aposentadoria depois de trabalhar Olha, 40 anos. E onde que vai estar esse peso? Em cima da sociedade, de todo mundo depois. Perfeito. Né? Então, é gravíssimo isso aí, precisa realmente ser trabalhado. Eu vou só fazer uma provocação, né? Eu comentei aqui antes que o meu objetivo aqui é provocar, né? E aí, Samir, você falou um negócio bem no começo da sua fala, né? Que hoje o investidor ele não percebe o valor desse investimento, enfim, de impacto social, tem vários nomes, né? Lá fora se usa muito o ESG, né? Isso tá super em voga agora, e aí você tem o pessoal que defende o investimento ESG e tem a turma que taca pedra no investimento ESG, dizendo que é balela, que é papo furado, e tem os dois lados, né? Eu tenho uma visão de que o investimento ESG, né? Ou seja, investimentos em empresas que tenham iniciativas focadas numa agenda ambiental, social e de governança, nada mais são do que investimentos de baixo risco. Por quê? Quais são os maiores riscos que as empresas hoje têm? E eu estou falando de empresas de economia real, né? Não é eventualmente uma empresa, né, de internet ou, enfim, virtual. Tem alguns riscos, mas eu acho que a gente que trabalha com infraestrutura, né, está muito acostumado com isso. Quer dizer, quais são os maiores riscos hoje de uma empresa de economia real? Um risco ambiental, de você ter um acidente. Tem aí Mariana, Brumadinho, que falam por si só o prejuízo que isso causou, o impacto que isso teve no valor da ação, né, e tantos outros exemplos. Os riscos sociais, e aí você tem questões de trabalho análogo ao escravo nas empresas do Rio Grande do Sul, você teve já uma série de questões também trabalhistas de empresas, principalmente no agronegócio, poucas empresas, exceções, mas isso, né, é um caso real. Então, questões ambientais, questões sociais e questões de governança, né, seja por malversação de fundos, seja... enfim, temos aí exemplos de lojas americanas recentemente e de tantos outros problemas, né, até envolvimento com corrupção, isso tudo falta de governança. Então, o investimento em empresas que tenham responsabilidade ambiental, que tenham responsabilidade social e que tenham boas práticas de governança, na verdade é um investimento com menor risco de você ter um prejuízo lá na frente e aquele seu investimento virar pó. Eu acho que falta, dentro dessa perspectiva da educação, um entendimento do investidor de que isso não é balela, isso não é abraçar árvore, não é nada disso. É uma rentabilidade, mas é uma rentabilidade de longo prazo. Eu tenho até uma opinião sobre isso, tá, Gabriel? Eu acho que falta mais comunicação, tá? Na minha opinião. Vou trazer uma coisa aqui que talvez todos nós aqui temos mais de 40 anos, vamos lembrar, né? A gente lembra pra caramba, né? Da Xuxa fazendo propaganda contra o câncer de mama. Lembra daquela camisa? Cara, aquilo naquela época reduziu pra caramba. E hoje a gente não se vê mais tanta propaganda falando disso. E, cara, todo momento você tá escutando o câncer de mama novamente ser falado. Você começar a perguntar e você vai achar alguém, amigo do seu amigo, amiga da sua amiga, que tá com esse problema, né? Então eu acho que falta muito mais comunicação. E eu acho que quem poderia nos ajudar, talvez, são os meios de comunicação, porque falta muito, assim. Se você não tá explicando pra pessoa... uma frase aqui meio feia que eu vou falar, mas tem que ter uma comunicação que a parte que o ESG é importante, a prova de idiota, entendeu? Assim, isso tem que estar comunicado na vida de todo mundo. Para mim é isso, tá? Tá aí o projeto ESG for Dummies. Tem que ter a comunicação, se não tiver é difícil. Essa colocação que o Gabriel fez aqui agora é muito, muito importante, porque essa questão de ESG ela está mais na questão ideológica da discussão. Ela é importante, com certeza. E veio para ficar. Veio para ficar. E embora eu, por exemplo, tenha meu pensamento político, a minha visão, e pessoas que têm o mesmo pensamento meu, a mesma visão política minha, às vezes bate na questão do ESG porque tem os fundos internacionais, tem os grandes empresários, os grandes investidores que estão por trás disso. Meu amigo, isso é fundamental para a economia mundial, né? Aquilo que o Gabriel falou, a gente tem que separar essas questões ideológicas daquilo que realmente é necessário e fundamental. Então, a educação ambiental, a educação financeira, você trabalhar
a base da sociedade, que a base da sociedade é a população mais simples, não é a pirâmide é embaixo. Né? Embora nós estejamos, é a base da pirâmide que nós temos que trabalhar. Isso que o Samir está fazendo, né? No caso que o Eduardo está fazendo, com essa visão deles, é trabalhar na base da pirâmide, é buscar a base da pirâmide, fortalecer essa base. Né? E hoje a gente vê politicamente, em termos de gestão, invertida, a pirâmide é invertida. Hoje que se produz na base, vai tudo lá para cima e depois distribui. Eu digo sempre o seguinte, é como se você tivesse 10 filhos, todos trabalhassem e falassem o seguinte, 80% do salário teu daqui pro papai. Aí chegar no final do mês, você chega com 20%, você não conseguiu se virar. Aí você fala, papai, eu tô precisando de um sapato. Tá, você foi bonzinho comigo, toma. Mas o Gabriel não foi bacana, não foi bonzinho. Então, não, você não vai receber nada. Então, é a inversão das coisas. Quem produz é a base. Então, é aqui que tem que ficar. A gente aqui tá na base, é muito mais fácil a gente cobrar aqui do que ir lá em Brasília fazer cobrança. Então, são assuntos de gestão importante para ser conversada, que ela interfere diretamente no investidor, no empresário. Né? Mas olha, Ednei, essa questão de ir para Brasília cobrar está na nossa pauta. Porque, evidentemente, independente do nosso entendimento político, independente mesmo, nós temos que lutar por condições que gerem um ambiente de negócios mais favorável. Então, entender também o porquê que o Samir entende o Rio de Janeiro como uma operação importante para o seu quartel-general estar no Rio de Janeiro e quais os elementos que fariam isso melhorar ainda mais, é importante, porque nós vamos lutar. A Associação Comercial, o RJ Mais Negócios, vai lutar por essa posição, a melhoria disso, se preciso alguma legislação ser trabalhada a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal, a gente vai propor, como nós já estamos propondo. Então, essa identificação também é muito importante, porque a gente está falando do Rio de Janeiro como uma base, um trampolim, para que empresas, por exemplo, se internacionalizem ou receba uma empresa de fora interessada em montar uma operação no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso e usar o Rio de Janeiro como um quartel-general. E a operação fica lá. Então, é importante a gente fazer esse entendimento também para que os think tanks busquem junto aos legisladores, as condições mais favoráveis. A gente conversava aqui, Eduardo, você que é advogado, com o Técio Liz e Silva, e ele estava aborrecido demais, porque ele falou, olha, eu não consigo conversar com um juiz, a coisa demora 10 anos, 15 anos, 20 anos, como é que pode? E aí a gente chegou a uma conclusão, bom, Técio, então, eu acho que a questão está lá no legislativo, né? Porque se as leis não são claras ou elas facultam entendimentos diversos, que ele falou, poxa, mas se eu bater na primeira vara com a 10ª, eu vou ter resultados diferentes. Poxa, mas não é a mesma lei? Mas aí que a gente chega à conclusão que são todas as instituições que a gente tem que cuidar, né? Porque o judiciário também interpreta o que está escrito na lei. Por isso que um juiz pensa de um jeito e o outro de outro, né? Eles têm resultados diferentes. Mas a gente volta sempre para a questão da educação. Isso, inclusive, foi uma decisão estratégica do ano passado, para esse ano nosso. A gente vai montar uma empresa de educação exatamente, mas não só para educar o mercado a comprar precatório ou o credor de precatório a conseguir monetizar o precatório dele, mas para educar o próprio sistema. Porque quando você vai olhar, o juiz que cuida de um crédito judicial que está devendo para um credor, pessoa física na ponta, que é o Estado que está devendo, ele não tem a noção de qual é o impacto que dá quando ele entrega esse recurso para esse credor. Ele não tem a noção de um processo que dura 30 anos, enterrou toda essa riqueza 30 anos do judiciário. Na hora que você consegue passar isso para o juiz, aí ele começa a querer acelerar. Fica todo mundo achando assim, isso eu já conversei, porque eu já conversei com alguns juízes e tinham essa percepção que eu consegui transformar. Diz assim, olha, é muito pior você reter o dinheiro aqui, porque o dinheiro já não está mais no caixa do Estado, ele está depositado aqui no banco.
Tá parado. Tá é pior. parado. É muito melhor você entregar logo, que esse dinheiro vai pra economia girar. Pensar em quantas pessoas também faleceram não tiveram acesso. Não, assim, eu diria para vocês que eu tenho um escritório de advocacia, que eu comecei lá na década de 90 ainda, 80% dos meus clientes morreram sem receber. E eu tenho um caso específico, assim, que é o mais radical que eu tenho lá, que está na 4ª geração. Quem me contratou foi a 2ª geração, que já era de pessoas idosas, essa geração morreu inteira, a outra morreu inteira e agora está nos bisnetos. Eduardo. Isso não faz. Quanta destruição de valor de riqueza e de educação, porque essas pessoas com esses valores teriam tido outra oportunidade na vida. Com E certeza. ainda a gente tem que entender o seguinte, que essas pessoas, às vezes, antigamente, o prefeito, o político, ele tinha uma birra com alguém, ele ia lá, desapropriava e fazia o precatório, meu amigo, e esses que estão aqui. Então, além disso, pessoas que perderam todo o seu patrimônio. E aí, acabou que era fácil, aí a lei mudou, então para que você faça a desapropriação, eu quero, o serviço público quer fazer uma obra aqui, beleza. O Samir tem uma obra aqui, tem que indenizar, tem que pagar, tem que ter dinheiro, tem que, né? Tá previsto isso aí. Antigamente não era assim. E esses precatórios em que o Eduardo está falando é a origem disso aí, de coisas absurdas que foram feitas com brasileiros que trabalharam a vida, perderam todo o patrimônio por conta de brigas políticas e a família foi penalizada por isso. E 30, 40 anos ainda não recebe. E aquilo que o Eduardo fala. Esse dinheiro colocado na economia, vai gerar muito emprego, renda. Nossa. A solução nossa no Brasil não é E tão mesmo que a gente não consiga, no primeiro momento, tirar da velocidade para o judiciário, na hora que a gente cria esses instrumentos financeiros que a gente está falando aqui, a gente está falando de emissão de CCB, certificado de receber judicial, entre outros, você dá algum aproveitamento para esses recursos, mesmo que eles ainda não tenham sido pagos. Se a gente não fizer isso, cada vez mais o judiciário vai ficar mais ineficiente. Então a gente está, de alguma forma, a gente tem que mostrar isso para as pessoas que estão no poder. Para entender o seguinte, isto aqui é uma solução ganha-ganha. O judiciário ganha, o governo ganha, a parte ganha, todo mundo vai ganhar nisso. O governo acabou até de fazer um pagamento grande de precatórios, o governo federal. Estão esperando um impacto relevante no PIB. Então você vê quanta coisa boa tem que fazer. No caso da infraestrutura, ainda é melhor ainda. Você usar o mesmo dinheiro que vai pagar uma dívida e transferir para um projeto de infraestrutura que vai dar rentabilidade para a pessoa hoje, né? Porque no final das contas, é isso que acontece quando você cria esses mecanismos, né? Por isso que eu tenho tanta admiração pelo pessoal do mercado financeiro, né? Eles constroem a solução, são inovadores, rapidamente eles buscam uma saída nova, criam um produto novo. E a gente tem que se habituar com isso, e o judiciário, o legislativo, o executivo tem que começar a andar no mesmo ritmo. Tem uns que se destacam mais. Né? Verdade. Ó, já tem uma ideia de negócio aqui, hein? E é ao vivo aqui. Você vê o seguinte, vários projetos de energias renováveis, de energias alternativas, têm muita dificuldade de obtenção de financiamento. Por quê? Falta linha? Não. Tem muita linha de financiamento para projeto de energia alternativa. Mas se você não tiver um contrato de longo prazo, você não consegue uma garantia para esse financiamento, mesmo em bancos oficiais. BNDES, bancos de desenvolvimento regionais, todos eles pedem a garantia real. E você não tem uma garantia real, uma hipoteca de um projeto de 20, 30, 50, 150 milhões de reais. Você utilizar, por exemplo, esses ativos e um fundo como colateral para o financiamento de projetos que eventualmente não conseguiriam levantar esses financiamentos, já seria uma maneira de você destravar, mesmo que você não consegue ter liquidez naquele recurso, mas você está botando aquilo ali para trabalhar. E você já está destravando algum tipo de investimento, de geração de riqueza, geração de empregos, enfim, todo o ciclo, né? Não tem dúvida. Aliás, Gabriel, nós estamos passando agora, nesse momento, por uma situação semelhante a isso que você falou. Eu fui procurado por um pessoal que tem, um cientista, um pessoal que tem um projeto de uma usina de grafeno, para grafeno, que é o futuro. Aí beleza, a gente procura órgãos oficiais, não vou citar nome, mas
Ah, tem 25 milhões? É 25 milhões de projeto. Temos. Tá, beleza, então vamos entrar aqui para fazer. A ideia é fantástica, altamente rentável. Você tem que ter um balanço patrimonial do ano passado de 20 milhões. Você, mas meu amigo, peraí, acabou. Matou a ideia ali. O grafeno vai ficar ali para os tataranetos. Então, tá errado. É isso aí que você falou. De repente, a sua sugestão é fantástica. Vocês estão nessa área, de repente, pensar nisso, ver a viabilidade de retorno, né? Que aquela ideia tem, e de repente fazer essas colaterais para que possa garantir o negócio, né? Então, muito bem colocado, e eu estou hoje passando por uma situação... Movimentar a economia, né? Movimentar a economia. Que aí é uma questão que independe. É o que eu falo, aonde está o nosso raio de influência? Porque então, a ideia... O Eduardo agiu no raio de influência dele. E outra, Ricardo, é a ideia, o que a gente tem que analisar, eu penso assim, o Samir está na área financeira, né? Pode dizer melhor se eu estou errado, mas assim, você tem que perguntar, eu acho que um investidor, ele teria que olhar o seguinte, os bancos oficiais principalmente, porque o investidor não, o dinheiro é dele, mas o banco oficial, que precisa fomentar o negócio, é perguntar o seguinte, você tem uma ideia, é fazer uma análise se ele realmente é um cara que vai investir naquilo, se ele trabalha, realmente, se ele não vai desviar o recurso para outra coisa, porque se a ideia dele é boa, você tem que analisar primeiro a ideia, é boa, o perfil da pessoa, se ele é trabalhador, e aí dá o dinheiro para ele. Eu, numa ocasião, eu fui secretário de Agricultura, Meio Pesca em Itaguaí. E aí chegou uma verba para financiamento de barcos de pesca do governo federal. O Banco do Brasil seria só o repassador. A análise era num órgão do governo. Porra, eu chamei os pescadores e falei, porra, bacana, vamos renovar a frota, né? Passou 2 meses, o gerente do Banco do Brasil veio de Ney, olha, não teve um financiamento aprovado. Eu falei, mas como assim? É porque o pessoal não tem condição de pagar lastro. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é aquele negócio. Você mexe com transportadora, você tem uma perua, uma Kombi. Obviamente que se falar, você paga a prestação de uma carreta, não. Mas dá a carreta para ele, e se ele realmente for trabalhar, ele paga a prestação e compra outra carreta. Ele monta uma transportadora. Então, o que tem que ver é isso. Eu acho que o empresário, o investidor, Samir, embora o dinheiro é caro e o dinheiro, né, tem que se cuidar, porque, né, o dinheiro não aguenta desaforo, que nem dizia o meu pai. É isso. Mas analisar o perfil da pessoa, do empreendedor, do empresário que vai receber aqui. Oi, Ednei, e também essa questão, existe um nível de segurança razoável nesse empréstimo, e eu concordo contigo. Eu acho que muitas agências de investimento de Estado e de governo parecem com o Saci Pererê. Eu nunca vi, mas eu sei que ele existe. Porque até mesmo para um projeto desse de infraestrutura, quando ele financia 10, 20, 50, 150 milhões, o dinheiro não vai para a mão da pessoa, e sim para o projeto. Então, você tem as etapas do projeto. Você fez a análise que a agência, essa agência de fomento, ela tem que ter condição de fazer uma análise se aquilo ali é uma coisa rentável e executável pelo demandante. É rentável e é executável. Então, ok. Eu vou liberar o dinheiro conforme o cronograma físico-financeiro. Então, aonde está efetivamente o risco? Porque se aquele tiver um problema no meio do caminho, um outro fornecedor vai entrar e vai fazer às vezes, e é administrável isso. Então, é um entrave realmente que nós temos na nossa economia, e muitas vezes nós somos procurados aqui, puxa, será que vocês podem ajudar no BNDES? Ajudar como? Ajudar como? Eu acho que essa solução que o Eduardo, as soluções que o Samir tem, podem acelerar projetos e processos dentro de um raio de influência que a gente consegue atuar. Nessas startups, nesse programa de startup que nós estamos pensando, que fazemos, né? Nós estamos fazendo junto, e inclusive junto com a Paramin, junto com o Valmir, com o Samir, né? Já estamos aminutando isso. Pode ser trabalhado e pensado isso, né? Trazer o Eduardo para dentro desse jogo, o Gabriel com os relacionamentos e as ideias que ele tem,
E a gente fomentar essas ideias que são assim, analisadas por um comitê e que fala, poxa, a ideia é boa, o risco é pequeno, desembolsa com Gostei da ideia do cronograma comitê, já vou espetar os dois aqui para fazerem parte desse comitê de avaliação. Não, mas ele fala, o Ricardo acabou de lembrar uma coisa importantíssima. As agências de fomento, né? Eu já levei essa ideia algumas vezes para algumas agências de fomento, né? Que é o seguinte, você tem o Estado devendo um dinheiro para o cidadão. A agência de fomento tem interesse em utilizar esse ativo, porque é um ativo do Estado, mas é um ativo do cidadão contra ele, né? Por que é que o cidadão não pode dar o crédito que ele tem contra o Estado? Dá o cheque do governo para o governo como garantia de um empréstimo. Isso e o governo não aceita. 100%. Isso é verdade. Eu conheço casos é uma loucura, isso reais não faz o menor sentido. Que o governo não aceitou, o governo do Estado não aceitou o precatório do próprio governo do Estado como colateral, enfim, de uma questão. Quer dizer, isso não aceitar o próprio cheque como garantia, né? Quer dizer, eu não confio nem em mim mesmo. Essa daí é absurda, essa daí é absurda. Mas não, mas é seu. Mas, o Ricardo, é isso. São esses nós, eu ovo e a galinha, né? Você não dá porque não confia, você não confia porque não dá. Não vai acontecer nada, a não ser que a gente consiga juntar pessoas, né? O que vocês estão fazendo aqui, confiáveis, né? De primeiro plano, né? A gente estava falando, nós nos conhecemos há mais de 40 anos. Quando você senta na mesa, é diferente, né? Você já sabe como a pessoa funciona, já sabe como é que o projeto vai andar. Então, eu acho que se a gente desenhar essas soluções e depois só fizer isso, esse encaixa, esse não encaixa, eu não tenho dúvida que funding, você sabe bem, né, disso nessa mesa, funding para projeto bom tem um monte. Pois é, mas sabe, aí eu jogo essa bola no teu colo, quer dizer, você como empreendedor, né? A gente sabe que crédito quem tem não precisa, quem precisa não tem, né? Por que o crédito no Brasil é tão caro e tão difícil de se obter para o empreendedor? Deixa eu complementar aquele banqueiro dos pobres, né? Eu li o livro do um indiano, eu não vou lembrar o nome dele, mas assim, ele conseguiu provar que o índice de inadimplência é baixíssimo, né? Por que a gente tem que cobrar cheque especial de 10% ao mês? Isso destrói qualquer economia. Por que cobra das empresas hoje 25% ao ano de estágio? Isso não faz o menor sentido. A gente foi explicado já, o Gabriel falou, né? É um cartel ali, né? Não tem outra alternativa. Se você for, por exemplo, você estava falando, né? A gente estava lá agora com algumas comercializadoras de energia buscando fund para usina. Você vai no banco, né? Num banco desses famosos aí do 5, 6, ele vai pagar IPCA mais 10 nas taxas atuais aqui. O banco vai querer garantir a carta fiança, sua família, seu carro, sua próxima geração, todo mundo com garantia, né? Sua alma. E acaba que o negócio não anda. Ele vai no BNDES, beleza, em vez de pagar IPCA mais 10, vai pagar IPCA mais 5. Só que assim, vai demorar, porque o BNDES quer histórico, que é um monte de coisa, vai demorar ali 2 anos para ele poder pegar. Então, às vezes, acaba morrendo, né? E não é só a modernização. É o custo que ele tem. Porque o custo acaba sendo menor do que no banco, pelo menos. Não, né? Eu digo, o custo para ele gerar todos os documentos, trazer todas as provas, isso tem um custo muito alto, né? Que o cara fala, não, porque eu vou sair dessa história tendo gasto dinheiro e não conseguido o meu empréstimo. E a verdade é que o empreendedor se incomoda mais com o que ele deixa de ganhar do que com o que ele perde. E esse aí que é o pior. Quando demora 1 ano a aprovação de um projeto, é 1 ano de dinheiro. E é muita burocracia, né? Então, por isso que a evolução do mercado financeiro vai fazer isso no futuro melhorar. Nos Estados Unidos, por exemplo, imagina você pensar numa loja pequena aqui, né? Pensar aqui o Megamart, né? Não sei, exemplo. Nos Estados Unidos, uma loja como o Megamart, que não é uma rede que se compara a um McDonald's, né? A um Subway, né? É uma rede tese pequena, né? Você vai para outros lugares, tem outros nomes, mas no Rio aqui chama Megamart. Nos Estados Unidos, uma empresa como Megamart tem bonde dela, título dela negociado na bolsa. Então, assim, ele consegue o fund mais rápido. Então, a evolução do mercado financeiro vai acontecer isso. Quando eu entrei no mercado, se eu falasse assim para alguém, você sabe o que é CRI, CRA? As pessoas não tinham a menor ideia. Hoje é um produto que
que ele... Explica pra gente, então, e quem tá nos ouvindo, o que é o bonde, o que é um CRI, o que é um CRA? Um CRI, por exemplo, imagina o seguinte, fica fácil explicar. Imagina que você tem uma construtora que está fazendo lá um hotel. E aí chegou, ela tem... Vamos botar um condomínio que fica mais fácil explicar. Você está vendendo um apartamento, geralmente as pessoas compram o quê? O apartamento parcelado até a obra, até o habite, até você entregar o apartamento para a pessoa, certo? Então, a construtora, ela não tem o dinheiro todo ali. Ela está recebendo no primeiro mês a parcela de todo mundo que comprou. Só que teve um monte de gente que não comprou o imóvel. Então, assim, ela consegue ali lançar um empreendimento pronto, vai ter 50%, 60% das vendas, né? Então, ela não tem aquela capacidade financeira. Então, o que ela faz? Se ela não tiver dinheiro próprio para usar, ela vai no mercado financeiro, mostra o projeto, transforma aquilo ali, vai no mercado financeiro para pegar esse crédito e dar como garantia não só o terreno, como os recebíveis de todo mundo que vai pagar o apartamento dela até a obra ficar pronta. Então isso é uma coisa que tudo bem, hoje, no passado acontecia só de 300, 500 milhões. Hoje você já vê a CRI de 10, de 15 milhões, assim, o negócio tá indo, entendeu? Só que não adianta nada também se você tiver um monte de CRI e se o investidor também não entender o produto, porque ele não vai comprar. Sim, porque esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar e esse dinheiro ele não nasce em árvore. São investidores que estão ali atrás, que estão emprestando esse dinheiro em troca de uma rentabilidade. Então, no passado, há 11 anos atrás, você falava de CRI, no mercado financeiro tinha gente que não sabia. Hoje já é uma coisa bem mais comum. Então, no longo prazo, né, assim, as coisas vão se modernizando e o futuro é que você não precisa, de repente, dos bancos, dos grandes bancos, porque é caro. É caro e você tem muita garantia. O banco não está ali prestando... Tanto se você pegar hoje as receitas de qualquer banco grande, você vai ver que bilhões que eles fazem de lucro, a receita vem muito esmagadora de crédito. Sim, porque os juros são muito altos no Brasil. Basicamente, ele está te emprestando o seu próprio dinheiro. Sim. Porque se você, para cada R$1.000 que você pega emprestado, você tem que dar R$1.000 ou normalmente R$1.200 de recebível, mais R$1.000 ou R$1.200 de garantia real, mais o aval do sócio, mais... Quer dizer, na verdade, ele tem ali 350% de garantia. Ele está te emprestando seu próprio dinheiro, né? Então essa modernização vai fazer as coisas andarem. Eu assim, né, eu tô há 11 anos que eu saí, trabalhei 6 anos no Citibank, 2 anos no HSBC, pedi demissão para montar a empresa há 11 anos. A parte do mercado financeiro é uma possível solução para o empreendedorismo no Brasil, para projetos inovadores, não tem sombra de dúvida que essa modernização vai ajudar muito, tá? E aí a gente volta para a questão da educação e da comunicação, né? A CRI e a CRA o CRA é do agronegócio, né? O certificado recebível. Também tinha o mesmo preconceito, né? Aí a gente começou a desenvolver um projeto lá quando eu era presidente da Comissão Nacional lá da OAB, e a gente fez um projeto de lei e apresentou para estender isso para o certificado recebível judicial. A CRI e a CRA, qual é o risco de uma CRA? Vamos falar do CRA. O risco do CRA é o fazendeiro lá na ponta, que está tomando crédito para se financiar. Ou seja, quebrou a fazenda, o CRA não vai ser pago, né? Mas aí Só que tem um monte de garantias, né, colaterais, tem um monte de coisa. Mas assim, tem um risco privado. Quando você chega com um CRJ, que é um instrumento novo, que ninguém conhece ainda, né? Tem uma lei, a gente está fazendo, vamos botar no ar e tal. O CRJ é o certificado recebível judicial. Do precatório. E aí o que acontece? Só que o mercado, como não entende, ele te cobra muito mais caro. Só que o governo no Brasil não quebra. Então, em tese, isso é contraintuitivo. O risco desse negócio é muito menor e o custo dele é muito mais caro. Por quê? Falta de comunicação e de educação. Então, por isso que a gente entende que o mercado financeiro vai ganhar tanto mais velocidade, criar tanto mais produtos, quanto a gente conseguir educar as pessoas para entender esses produtos. Porque hoje o cara não quer nem sabe o CRA, de que empresa é, de onde veio, quem é o porque já virou um instrumento confiável, né? Já se criaram as rotinas lá para ser confiável. E a gente tem que fazer isso com tudo. Porque, para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado que eu estou falando aqui, só hoje no judiciário tem no mínimo 2 trilhões de reais. Como é que é? 2 trilhões de reais em débito do poder público em relação à sociedade. Que está fora da nossa economia.
Só que do outro lado... E isso, deixa eu entender, isso já julgado ou ainda já tem uma julgado, discussão? transitado e julgado, e só em discussão de... a gente, como advogado, tem um termo interessante de falar. Tá só no diga-diga. Diga o Ministério Público, diga isso, diga aquilo. E fica... Aí daqui a um tempo o juiz se irrita de ter visto aquilo para 150 vezes e fala aí, pau, é isso, o valor é esse. Aí resolve. Quer Mas dizer, a o questão governo do direito já está definida há muito deve tempo. essa grana a alguém, e líquido e certo. Líquido e certo. Então, só que o governo não entende, muitas vezes, é que se ele conseguir criar ferramentas para essa grana ser utilizada, o maior beneficiário é ele que recebe o tributo. E a visão não, a visão é deixa para o próximo pagar isso, que vai ser problema do próximo gestor público. Exato. Mas eu acho que isso está mudando um pouco no Brasil, assim, né? Outro dia eu tive uma discussão interessante até com o poder público mesmo, e a pessoa, eu estava oferecendo um desconto para fazer um acordo num caso desse que ficou com um tamanho muito grande, e a pessoa disse assim, eu não quero pagar nada parcelado. Eu falei assim, porque eu tenho medo de assinar um acordo desses. Eu falei, olha, seu contador já analisou, seus advogados já conferiram, tá tudo certinho, não sei o quê. Eu tô te dando o maior desconto possível pela Constituição, para a Constituição estabelecer um limite de desconto. Você tinha que pensar não no risco de fazer o acordo, e sim no risco de não fazer o acordo. Porque você está causando prejuízo de 40% para os cofres públicos. E de uma solução de um negócio que vai se estender por muito mais tempo, vai custar muito mais caro. Só que essa cultura só está começando a mudar agora. A gente está começando a olhar o gestor público hoje mais preocupado, de fato, com o que ele está deixando de fazer, e não só com o que ele faz. Espantoso esse número. Espantoso. A gente escreveu até na minha coluna do Jornal do Brasil, Eduardo, há algum tempo. Você falou esses números, eu novamente me impactei com eles, porque como é que pode? O que a gente precisa fazer se a questão passa pela educação, pelo compartilhamento de informação? Que dever de casa nós aqui do Centro de Negócios, da Associação Comercial, devemos fazer? Qual é o nosso papel de dar visibilidade? Como é que a gente pode atuar reunindo o comércio para conversar sobre isso? Reunindo a indústria para conversar, reunindo a indústria e o comércio e os serviços para poder conversar sobre isso? Qual é o nosso papel? Qual é o dever de casa? Eu falei de vocês dois estarem na comissão de avaliação dessas startups que a gente pretende em algum momento ter aqui dentro. Qual é a devolutiva de vocês? Qual é o dever de casa que vocês gostariam e entendem que a associação comercial, que o Centro de Negócios RJ+, pode fazer em favor da nossa economia? Pois é, eu acho que é esse papel que vocês estão fazendo mesmo, é juntar as pessoas, desenvolver os projetos e usar a boa influência da associação para ajudar a botar em pé, né? Porque a gente sabe muito bem quanto tem impacto você ter tantos associados quanto vocês têm aqui, e associados de peso, né? Que tem interesse nessas soluções. Eu acho que é isso, e criar modelos para funcionar, como vocês falaram aqui, hoje já está dividido, o poder está dividido entre 25 pessoas, e assim, pelas pessoas que eu conheço que estão aqui, pelo menos a gente está vendo que a gente que é da turma de fazer, que eu falo, né? A turma de meter a mão e realizar. É botar, quando você junta 2, 3 desses, meu amigo, a coisa anda. E aí o mercado financeiro chega lá, enxerga, opa, tem um negócio para modelar ali. Eles modelam e, ó, rapidinho, gera crédito, gera solução, gera garantia, o que for preciso botar os projetos em. Eu voto com o relator. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente já pode começar a caminhar para as considerações finais, para não ficar eternamente falando, porque é um assunto bastante interessante, denso, Claro. importante para a nossa economia. Mas vamos para as considerações finais? Muito bom, eu acho que a gente falou, né, fizemos um arco, né, que a gente começou falando, né, dos desafios do Rio de Janeiro, das oportunidades, falamos da questão de oportunidade de investimento em infraestrutura e de alguma forma tocamos também na questão da educação, né, e como que a gente pode permear essa informação pelo maior número de pessoas possível, né. E eu acho que a gente falou muito do ponto de vista do empreendedor, da empresa, né, Samir? Mas acho que tem também do ponto de vista do investidor.
Eu acho que isso é muito bacana, a gente poder também trazer essa turma para junto da gente, quer dizer, e participar da sociedade civil organizada, né? Eu acredito muito nesse poder do associativismo, né? Das empresas e das pessoas estarem juntas. Então, eu acho que isso aqui é um exemplo incrível de o que pode sair, o que pode ser gerado, o que pode ser destravado de valor quando a gente bota pessoas bacanas e que querem realmente fazer, como você falou, né? Muito legal, cara. Acho que tiramos várias boas ideias aqui hoje. Bacana, Ednei. Como o Gabriel disse, né? Hoje que surgiram grandes ideias e eu tenho certeza que nos próximos podcasts também, com outros segmentos que não o financeiro, né? O de investimento, no caso que os precatórios que poderão ser utilizados para esses colaterais e, né, organizar algum tipo de trabalho como esse que a gente está pretendendo, do programa de startups, eu tenho certeza que o resultado, né, será alcançado com pessoas, essa parceria com a InvestSmart e com a Paramis e a Associação Comercial junto, para que a gente possa trazer empreendedores para cá, trazer novas ideias, trazer pessoas criativas, pessoas como o Gabriel, o Eduardo, que tem interesse de realmente ajudar a fomentar. Eu tenho certeza que o resultado já está acontecendo, né? Isso aqui já é o resultado positivo, posso dizer, desse trabalho todo. Samir. Eu queria agradecer, muito bacana a ideia de vocês. Podem contar com a gente, tá? Salles, Gabriel, Ednei, Eduardo. A gente tá aqui pertinho, né? Então, o que vocês precisarem. Eu sou super entusiasmo do Rio de Janeiro, né? Uma das poucas empresas do mercado financeiro que não foi para São Paulo do nosso tamanho. Hoje a gente é o maior escritório de investimentos do Brasil, 1.600 pessoas e nosso quartel é aqui no Rio. Sou apaixonado pelo Rio, não vamos sair do Rio nunca, né? Então, contem com a gente, porque qualquer coisa que for para melhorar o Rio de Janeiro, eu tô dentro. Bacana, Samir, obrigado. Bom, eu vou também agradecer o convite, né, e dizer que eu fico muito feliz de chegar aqui na associação e encontrar pessoas do nível de vocês trabalhando e dedicando tempo de graça, entre aspas, né, porque de fato a gente paga para trabalhar, no final das contas, não é nem de graça, é pior um pouco, né? Mas que estão pensando no estado do Rio de Janeiro, né, que estão pensando em como é que a gente melhora as coisas aqui, porque como o Samir falou, a gente está aqui há mais de 50 anos, estamos trabalhando para melhorar as coisas e de fato tem uma evolução, né? Tem uma evolução muito grande. Eu sempre faço essa comparação porque a gente tem uma história no mercado financeiro que todo empresário do setor financeiro que bem sucedido vai para São Paulo, né? E aí eu digo sempre o seguinte, aí eu pego o meu mercado. O estado de São Paulo, que é o ente mais rico da nação, tem 15 anos de atraso no pagamento de precatório. O estado do Rio só tem 3. Por que será? Por que é tão diferente? Porque as pessoas que estavam aqui fizeram acontecer. Diferente do que não se conseguiu fazer lá. E aí não vou nem discutir qual é o motivo político para isso, não temos que discutir isso. Mas a verdade é a seguinte, se a gente tiver essa disponibilidade e experiência própria, toda vez que eu trabalhei em algum projeto que eu não tinha nenhum interesse financeiro, surgiram oportunidades enormes de ganhar dinheiro e deram certo. Então, eu estou super à disposição de vocês para criar comitê, participar de comitê. Isso para mim, inclusive, isso para mim não é nem trabalho, isso para mim é diversão. Eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu tenho uma mente um pouco mais inovadora, mais visionária, então eu gosto de estar olhando, conversando sobre outros mercados, exatamente para ver onde é que tem sinergia, né? Eu acho que o nome do jogo é esse, é sinergia. Onde é que está a sinergia com a gente para a gente botar o projeto aqui em pé, fazer um piloto, vamos começar e vamos fazer. E não tenho dúvida que com essa qualidade de pessoas a gente faz rodar. Eu só queria dizer o seguinte, que o mercado financeiro, até ontem, era na Faria Lima, né? Agora aqui no Rio de Janeiro, né? Boa. Boa. E vocês que estão aí nos assistindo, eu acho muito importante, vem para esse time, vem participar, se você quer melhorar o seu ambiente de negócio, seja ele qual for, como o Eduardo acabou de dizer, vem para cá, porque do lado de cá também tem um time bem bacana para
dar os braços e avançar. Então vai lá, curte, aperta lá o sininho e se inscreve no canal e vem conversar mais conosco. Seja no canal ou seja pessoalmente aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vem para esse time, que esse time está te esperando.